Pessoal, bom dia. Vamos fazer alguns exercícios aqui de revisão de integrais. A primeira observação a fazer aqui, revisando a nossa matéria, é o seguinte: existem situações em que você pode ter duas funções que aparentemente são muito diferentes, como essa e essa aqui, que têm a mesma derivada, né? Então, se você derivar, por exemplo, essa função, ó, menos 1 sobre 1 mais x. Se você derivar aqui pela regra do quociente, vai ficar a derivada da de cima, que é zero, vezes a de baixo, então vai dar zero, menos, repete a de cima, aí com esse menos fica mais, vezes a derivada, mais 1, vezes a derivada da de baixo, que é 1. Então fica 1 em cima, sobre a de baixo ao quadrado. Tá aqui, ó, 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E se você derivar essa função x sobre 1 mais x, também vai dar. Olha só, se você derivar aqui pela regra do quociente, a derivada da de cima é 1, vezes a de baixo, então fica 1 mais x, 1 mais x, menos, repete a de cima, que é x, e deriva de baixo, que é 1. Então fica só x. Então fica 1 mais x menos esse x, que vai dar 1. Tá aqui. Sobre a de baixo ao quadrado, 1 mais x ao quadrado também. Então você tem duas funções que possuem a mesma derivada. Mas pode isso, né? Porque quando você calcula a integral dessa aqui, ela não tem que voltar para a função que originou, né? Então ela volta para essa ou para essa. Na verdade, para qualquer uma das duas, porque a gente viu um teorema que diz que quando duas funções, né, elas têm a mesma derivada, tá bom? Quando elas têm a mesma derivada, então essa função e essa aqui, a diferença delas vai dar uma constante. Bom, se você integrar essa função aqui, né, se você fizer por substituição, chamar isso aqui x mais 1 de u, então du vai ser o próprio dx, vamos fazer a integral de cabeça, né? O du vai ser o próprio dx, então vai ficar a integral de 1 sobre u ao quadrado. E a integral de 1 sobre u ao quadrado é a integral de u elevado a menos 2, não é isso? E a integral de u elevado a menos 2 é u elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. U elevado a menos 1 sobre menos 1, né? U elevado a menos 1 sobre menos 1 é 1 sobre, né? É menos 1 sobre u, porque u vai para baixo e o sinal pode ficar em qualquer lugar. Então é menos 1 sobre u. Ou seja, menos 1 sobre 1 mais x. Então, quando você integra, vai dar essa função aqui. Mas, por que que essa função também tem a mesma derivada do que essa? Porque, pelo teorema que nós vimos, né? Quando você tem duas funções cuja derivada é a mesma, uma menos a outra é uma constante, olha só. Vamos provar isso, né? Vamos provar que uma menos a outra, vou até colocar o menos aqui, ó. Vamos provar que essa menos essa é uma constante. Vamos provar isso. Bom, aqui vamos tirar MMC, né? Bom, eu vou passar toda essa expressão aqui para o lado direito, então aqui vai ficar igual, e aqui fica mais C, tá bom? Então, só passei essa parcela aqui para o lado direito, aí tirei MMC, né? Então, aqui fica menos 1, aqui fica x, aqui fica C vezes 1 mais x. Passa esse x subtraindo, fica menos 1 menos x, e passa 1 mais x dividindo, fica menos 1 menos x sobre 1 mais x. Coloco o menos em evidência aqui em cima, então fica 1 mais x, e o menos de fora. E 1 mais x sobre 1 mais x é 1, né? Então, olha só, deu uma constante. Então, está provado aí que essa função menos essa é uma constante. Então, não estranhe quando de vez em quando aparecerem duas funções que têm a mesma derivada, tá, gente? Isso significa que uma menos a outra é uma constante. Olha só esse exemplo também. A derivada do ln de x não é 1 sobre x? Agora, olha só. Se você derivar o ln de 2x, também vai dar 1 sobre x, né? Vamos provar isso aqui, ó. A derivada do ln de 2x, ln de 2x, vamos derivar essa função aqui agora. Isso, pela regra da cadeia, né? Vai ter a derivada da ln, que é 1 sobre o logaritmando, vezes a derivada da de dentro, vezes a derivada de 2x, vezes 2x, linha, né? Vou pôr um vezes aqui, para não ter confusão. Isso, e aí então nós teremos, ó, 1 sobre 2x, que é a derivada do ln, calculada na de dentro, né? Vezes 2, que é a derivada de 2x. Muito bem. Cancelo 2 com 2, fica 1 sobre x também, igual a derivada dessa ln de x. Então, você tem duas funções que têm a mesma derivada. Poxa, mas não são funções diferentes? Como é que elas podem ter a mesma derivada? Qual é a integral de 1 sobre x? Se você calcular a integral de 1 sobre x, vai dar essa aqui. Mas por que que eu não posso considerar essa? Pode também, né? Na verdade, quando você calcula uma integral, vai ser essa função mais c. Por isso que é importante pôr mais c. Porque aí tanto faz você colocar ln de x mais c ou ln de 2x mais c. Vamos provar agora que uma menos a outra é uma constante? A diferença de uma para outra é que uma é a outra mais a constante, igual aqui, ó. Uma é a outra mais a constante, entendeu? Então elas têm a mesma derivada.
Vamos fazer isso. Vamos provar, então, que essa ln de x menos essa ln de 2x é igual a uma constante. Vamos provar isso, né? Muito bem. Eu vou colocar, então, c como sendo ln de x menos ln de 2x. Aqui, eu vou usar uma propriedade do logaritmo, tá? Que diz o seguinte, né? Que o ln do produto é o quê? É a soma dos logaritmos. Então, vai ser ln de 2 mais ln de x, tá bom? Então, ln do produto é uma propriedade dos logaritmos, né? É a soma dos logaritmos. Aí, tirando o colchete ou parênteses, vai ficar menos ln de 2 menos ln de x. Cancela o ln de x com ln de x, fica menos ln de 2. O ln de 2 é uma constante, é um valor, menos 0,69. Então, está provado que a diferença das duas funções é uma constante, nesse caso, menos 0,69. Ou seja, quando você tem duas funções que têm a mesma derivada, então não achem muito estranho, né? Tentem provar isso, tentem provar que uma menos a outra é uma constante, tá bom? Bom, eu queria aqui fazer também mais alguns exercícios a título de revisão, né? Deixa eu dar uma pausa aqui para ir para lá. Então, eu queria resolver essa integral de... Essa integral aqui de 1 sobre raiz da exponencial de 2x menos 1, tá? A título de revisão também. Antes disso, vamos mostrar que a derivada do arco secante de x, parece que não tem nada a ver, né? Mas vamos provar primeiro que a derivada do arco secante de x é 1 sobre x raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. A gente já demonstrou aí as derivadas do arco seno, do arco cosseno, né? Do arco tangente. Faltou aí, por exemplo, a derivada do arco secante. Então, eu vou definir o y como sendo o arco secante e quero provar que o y', ou seja, a derivada do arco secante é essa função aqui. Vamos provar isso, né? Bom, definindo o y como sendo o arco secante de x, eu vou aplicar secante de x dos dois lados. Então, vai ficar secante de y igual a secante do arco secante. Mas a função arco secante é a definição da inversa da secante. Então, quando eu aplicar a secante aqui, vai ficar só o x, né? Cancela a secante com arco secante, porque uma função é a inversa da outra por definição. Bom, agora eu vou derivar dos dois lados. O objetivo é encontrar o y', né? É provar que o y' é essa expressão. Então, eu vou derivar dos dois lados. Derivada da secante de y em relação a x vai ser a derivada da secante vezes a derivada de y. A derivada da secante, a gente já provou que é secante vezes tangente, tá bom? Vezes y', que é a derivada da de dentro, igual a derivada de x em relação a x, que é 1, que eu estou derivando em relação a ela própria, né? Isola y', fica 1 sobre secante vezes tangente, já passando isso aqui tudo, dividindo para o outro lado. Transformando a tangente no seno sobre cosseno, que é a própria definição da tangente, e a secante substituindo por x, está aqui, então vai ficar x sobre seno sobre cosseno. Bom, o seno eu posso tirar multiplicando a fração 1 sobre cosseno, sem problema nenhum. Lembrando agora que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então isso significa que, isolando o seno ao quadrado, fica a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado, né? Perdão. Seno ao quadrado, isolando o seno ao quadrado, fica 1 menos cosseno ao quadrado, né? 1 menos cosseno ao quadrado. Calculando a raiz dos dois lados, então você tem que o seno é a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado. E o cosseno está aqui embaixo, o x está aqui multiplicando, e o 1 é aqui o numerador. Muito bem, agora eu quero transformar esse cosseno aqui na raiz do cosseno ao quadrado, que é a mesma coisa, para passar esse cosseno ao quadrado aqui dentro da raiz, né? Para dentro. Já está dentro da raiz. Então, vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado e cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Tá bom? Aqui, ó. 1 sobre cosseno ao quadrado, todo mundo dentro da raiz, né? Ó. E cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é 1. Então, fica 1 sobre x, raiz de 1 sobre cosseno ao quadrado menos 1, né? Bom, 1 sobre cosseno, por definição, é a secante de y. Como está ao quadrado, fica secante ao quadrado de y. E agora, substituindo a secante de y por x, olha só, não é? Então, você vai ter x menos 1, ou x ao quadrado menos 1. Então, y', que a gente queria provar desde o início, que é a derivada do arco secante de x, é 1 sobre x raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, né? Então, provamos que a função que tenha essa derivada aqui é o arco secante, é a função arco secante de x. Agora sim, vamos calcular essa integral aqui, que parece que não tem nada a ver, mas tem, né? Bom, ela está semelhante a essa aqui, né, gente? Qual é a função que tem essa derivada? A pergunta é essa, né? Quando a gente calcula uma integral, qual é a função que tem essa derivada? Bom, para
se uma expressão como essa, aqui dentro já tem um x ao quadrado, que é a exponencial de x ao quadrado é a exponencial de 2x. Então, aqui teria que ter uma exponencial de x, né? Ó, e não tem. Então, eu vou multiplicar e dividir. Olha aí o truque, né? Então, multiplica e divide pela exponencial de x, aqui vai ficar exponencial de x, aqui vai ficar exponencial de x, e depois usa a substituição, tá bom? Então, tá aqui nossa integral, né? Multiplicando em cima e embaixo pela exponencial de x, vai ficar dessa forma. Chama a exponencial de x de u, tá bom? Aqui, e aqui embaixo, né? Então, calculando a derivada du dx vai ser a própria exponencial de x, o du vai ser a exponencial de x vezes dx. Então, no lugar dessa exponencial de x dx, ó, eu posso trocar por du simplesmente, tá aqui, tá bom? E essa exponencial de x vai ser u, aqui é a exponencial de x ao quadrado, né? Porque a exponencial de x ao quadrado, multiplica lá os dois expoentes, fica exponencial de 2x, tá bom, gente? Então, fica u ao quadrado menos 1. Agora sim, qual a integral de du sobre u raiz de u ao quadrado menos 1? Olha só, du, né? Imagina que tem um du aqui é u raiz de u ao quadrado menos 1. Qual é a função que tem essa derivada? Arco secante de u, né? Então, a integral dessa expressão é o arco secante de u, quando x é u, tá bom? Então, aqui vai ficar o arco secante de u mais c, tá certo? Lembrando a importância do c, né? Que a gente viu agora há pouco, para não ter confusão quando duas funções têm a mesma derivada, né? Nos casos anteriores. U é a própria exponencial de x, trocando fica, então, a resposta arco secante da exponencial de x mais c, beleza? É um exemplo bem legal, né? Bem complicadinho, tem um truque aí, né? Que não é fácil de fazer. Bom, eu quero também fazer aqui um exemplo, também a título de revisão. É bem legal esse aqui. Eu peguei aí essa integral aqui na internet, né? Achei bem interessante para mostrar para vocês. Então, a integral do ln elevado a 2021 de x, né? Que é a mesma coisa de ln de x, tudo elevado a 2021. É a mesma coisa, né? Aqui, a gente faz por substituição. Então, u vai ser o ln de x, tudo elevado a 2021. E o dv vai ser 1 dx, né? Então, dv vai ser o próprio dx, tá bom? Na integral por partes, né? Então, substituindo na fórmula da integral por partes, vai ser uv menos a integral de v du. U é o próprio logaritmo elevado a 2021 de x, né? V é a integral de 1 em relação a x, que a integral de 1 em relação a x é x, tá aqui. Menos a integral de v, que é x de novo, du. Du é a derivada desse logaritmo. A derivada desse logaritmo é a derivada do expoente vezes a derivada da de dentro. Então, vai ser 2021 ln elevado a 2020 de x, vezes a derivada da de dentro, que é 1 sobre x. Esse 1 sobre x vai cancelar com esse x. Então, por enquanto, a resposta que nós temos vai ser ln elevado a 2021, calculado em x vezes x, está aqui. Menos 2021 cai para fora, esse x cancela com esse x. Lá dentro vai ficar só o logaritmo elevado a 2020. Né? E aí caiu no que a gente chama de uma recorrência, porque olha só, essa integral aqui, ela já apareceu aqui em cima, né, praticamente, ó. Né? Só que reduziu o expoente. Então, é uma recorrência. Agora a gente aplica a mesma lógica aqui para reduzir o expoente de novo. Então, isso a gente chama de recorrência, quando você repete o procedimento para expressões que tem algum índice que está diminuindo. Nesse caso, o expoente está diminuindo aí. Tá bom? Então, como a primeira integral deu x, olha só, essa lógica aqui, ó, essa lógica aqui apareceu quando eu calculei a integral do ln elevado a 2021. Toda essa expressão. Então, agora eu preciso calcular a integral do ln elevado a 2020. Então, eu vou repetir toda essa expressão, no lugar dessa integral aqui, eu vou colocar toda essa expressão, só que, né, o 2020 vai aparecer multiplicando aqui. Vamos ver como é que funciona isso. Bom, vou repetir essa primeira parte, vou repetir 2021 e aqui dentro vai ser por partes. De novo, aqui vai ser u, né, e o v é x, porque o dv é dx, tá bom? Então, vai ser u, v é a integral de dx, que é x, né, menos VDU, tá bom? VDU. V é x, vou pôr um x aqui, para não... Deixa eu colocar esse 2020 lá dentro também, que aí fica tudo mais... Vou colocar o x aqui do lado de cá, né? Que aí todo mundo vai entender melhor. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Vou pôr primeiro... Vocês vão entender esse 1 sobre x aí. Vamos lá. Então, vamos lá. U é o ln elevado a 2020. Então, vai ficar UV
o v é x, porque é a integral de 1 dx, né? Porque 1 dx é dv, tá bom? Menos a integral de v du. V é x, dx, né? X, dx. Vou colocar esse dx para dentro, que aí fica mais fácil aqui de manipular as coisas. Então, esse aqui é esse aqui é o v, né? V é x, tá? V é x. E du. Du é a derivada desse u aqui, né? Então, vai ser 2020, ln elevado a 2019, vezes a derivada da de dentro. Cancela esse x com esse x, tá bom? E aí, copiando e colando, cancelando esse x com esse x, vai ficar dessa forma aqui, né? Então, repete essa parte, aí o 2021 vai multiplicar tanto esse x ln elevado a 2020, ó, tanto esse menos com esse menos vai ficar mais 2021 vezes 2020, e agora vai ficar uma integral de 2019, do ln elevado a 2019, que é uma recorrência de novo, né? Caiu na recorrência. Bom, repete a primeira parte, repete a segunda, aqui vai ficar agora 2021 vezes 2020, aqui de novo vai ser u v menos integral de vdu. Ó, a mesma lógica, tá vendo? Vai ser x ln elevado à potência, ó, x, aqui, ó, x ln elevado à potência, menos a integral, né? Acho que eu estou aqui embaixo, né? É a mesma lógica desse parênteses, ó, x ln elevado à potência, menos 2020, agora 2019, ln elevado à potência. E vai se repetindo esse padrão aqui, tá certo? Repete, repete. Aí aqui, ó, vai ficar 2021 vezes 2020, vezes esse x, perdão, vezes logaritmo, mais com menos vai ficar menos, agora 2021 vezes 2020 vezes 2019, vai aparecer um fatorial aqui, né? Fatorial é quando você multiplica o número pelos seus antecessores até chegar no 2 ou no 1, né? Vezes o ln. E, então, aí a gente percebe uma lógica, tá bom? Olha só, qual é a lógica? Ó. X ln elevado a 2021, ok, né? Aí agora nós teremos, ó, x 2021 ln elevado a 2020. Depois, x de novo, agora 2021 vezes 2020, ln elevado a 2019. Agora troca o sinal, né? De novo, menos. Agora, 2021, 2020, 2019. Então, qual vai ser o último logaritmo? O último logaritmo é quando aqui terminar no 2 e aqui foi ln elevado a 1. Tá bom? Então, tá aqui, ó, repete toda essa primeira parte, né? E aqui o último vai ser quando você tem todos os números, fatores multiplicando até o 2, ln elevado a 1. Não é? Por que que esse último é positivo? Né? Porque, olha só, quando aqui o ln, vamos pensar da seguinte forma. Quando aqui o expoente é par, é menos. Né? Vamos pensar assim, ó. Quando o expoente é par dentro do logaritmo, aqui é menos, né? Quando o expoente é ímpar dentro do logaritmo, ó, aqui vai ficar mais, né? Então, como agora aqui nós temos um que é ímpar, aqui de fora fica mais, tá bom? Então, vou colocar um mais aqui. Então, vai ser, repete a primeira parte, repete a segunda, repete a terceira, repete essa aqui, né? Usando a mesma lógica. E aí, nós teremos aqui um 2021 fatorial, que é o produto do 2021 pelos seus antecessores até chegar no 2, vezes a integral do ln, que nós já calculamos a integral do ln de x em alguma aula anterior. A resposta é x ln de x menos x, tá bom? X ln de x menos x. Então, vai ficar x ln de x vezes o fatorial de 2021 menos x vezes o fatorial de 2021. E aqui em cima só segue a lógica, né? X vezes ln, x vezes 2020 vezes o outro ln, x vezes 2020 vezes 2021 vezes 2020 vezes o outro ln, depois x vezes 2021, 2020, 2019 vezes o ln, e aí até o último aqui, que o último a gente teve que, né? Então, de novo, ó, x, aí 2021, 2020, 2 vezes o ln elevado a 1, e tem esse menos aqui, né? Que não esse primeiro e esse último aqui são os que fogem um pouquinho aí dessa lógica aqui dos termos centrais, tá bom? Então, a resposta seria essa aqui, né? Então, a gente usou a integral por partes várias vezes. O último exemplo, acho que esse é o último, é essa integral bem legal aqui, que é a integral de 1 sobre 1 mais seno x, né? Que parece difícil, aqui não tem como você fazer por partes, porque não tem uma função multiplicando a outra, não tem como fazer por substituição, né? Substituição trigonométrica também não, porque na trigonométrica tem que aparecer raiz de A2 menos x2, ou x2 menos A2, ou A2 mais x2.
Aqui também não sai por frações parciais, porque aqui embaixo não é o polinômio, né? Tem a função seno intrometida aí, não é polinômio. Então, parece que não tem, assim, um método. Aí tem um truque também, né? Tem algumas integrais que tem que multiplicar e dividir por algum fator, como a gente fez agora há pouco, né? Então, vou multiplicar e dividir por 1 menos seno x, tá, gente? E aí não muda nada a expressão. Aqui em cima vai ficar 1 menos seno x, e aqui embaixo nós temos o produto da soma pela diferença, né? Quando você tem o produto da soma pela diferença, vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 1 ao quadrado menos seno ao quadrado de x. Muito bem. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Quando você isola o seno ao quadrado, quando você isola o cosseno ao quadrado, fica 1 menos seno ao quadrado. Então, fica 1 menos seno sobre cosseno ao quadrado. Vai ficar a integral de 1 sobre cosseno ao quadrado menos a integral de seno sobre cosseno ao quadrado, né? Separando em duas frações, depois de duas integrais. Posso fazer isso, né? Quando tem uma diferença. Na segunda, bom, nessa primeira integral aqui, é fácil porque vai ser a integral da própria secante ao quadrado. E a integral da secante ao quadrado, já vimos também, é a tangente, porque a tangente é a função que tem essa derivada aqui, tá? A derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Para fazer essa segunda, eu vou chamar cosseno de x de u. Então, derivando du dx vai ficar menos seno x. Então, isolando o du, vai ficar menos seno x dx. Então, isolando o dx, vai ficar du sobre menos seno. Então, na segunda integral, você vai ter seno x sobre u ao quadrado, porque u é cosseno, e no lugar do dx vai ficar menos du sobre seno x. Menos com esse menos fica mais, seno cancela com menos, seno cancela com seno, e aí nós temos a integral de 1 sobre u ao quadrado. 1 sobre u ao quadrado é a mesma coisa de u elevado a menos 2. E a integral de u elevado a menos 2 é u elevado a menos 2 mais 1, que é menos 1, sobre menos 2 mais 1, que também é menos 1. Então, vai ficar o seguinte, mais com menos fica menos, esse u desce aqui com expoente positivo, mais c, e o u é o próprio cosseno x. Então, vai ficar 1 sobre cosseno x. Só que 1 sobre cosseno x é a própria definição da secante de x. Então, nós teremos tangente menos secante de x mais c, que é, por sinal, uma resposta bem bonita, né? A integral, então, de 1 sobre 1 mais seno x é tangente x menos secante x mais c. Bom, esses foram os exercícios de revisão de integral por substituição, integral por partes, né? Então, fizemos alguns exemplos e vimos ali aquela situação em que você tem duas funções aparentemente muito diferentes, que têm a mesma derivada, mas, na verdade, uma menos a outra é uma constante, tá, gente? Toda vez que acontece isso, porque uma é igual à outra, mais alguma constante, beleza? Então, é isso, pessoal. Forte abraço, bons estudos, espero ter ajudado e até mais.